atividade física no inverno. Como você deve fazer e o que você deve fazer? É claro que para você fazer uma atividade física, você deve estar acompanhado, é claro, de um educador físico. Ter orientação de um médico, se você tem alguma patologia, algum problema também. As pessoas idosas devem fazer atividade física sempre orientada pelo seu médico, que se você tiver uma patologia como uma pressão alta, alguma coisa dessa forma, mesmo no inverno você pode fazer atividade física regularmente. Você deve fazer um aquecimento dessa musculatura, você pode fazer uma caminhada leve. Para quem já está mais avançado, deve fazer uma corrida e fazer a ingestão de muita água. Mantenha o corpo aquecido. É claro que se você estiver fazendo este movimento aeróbico, que é claro que dessa maneira você vai conseguir queimar as calorias através do exercício aeróbico. Quando chegamos ao inverno ou com a baixa temperatura, nós precisamos manter o nosso corpo muito mais aquecido. Para isso, nós desprendemos de mais energia. E é a hora que você pode queimar as suas energias extras, que você deseja perder aquelas calorias que estão localizadas em alguma parte do seu corpo. Para isso, preste bastante atenção. Ingestão de água, uma boa alimentação. Por que nós, no inverno, nós temos mais fome? Por quê? Porque nós precisamos de mais energia. Então, esta é a hora de você queimar essas energias. Preste bastante atenção nas dicas e aproveite. Balança. Ai, que vilã. Bom, vilã ou será que ela não está nos auxiliando para a gente tomar os nossos cuidados? Hipertensão. Balança? Frio? Uma boa dica, não é mesmo, Fá? Exatamente, a gente vai precisar falar um pouquinho sobre a alimentação que pode ajudar o hipertenso nesse período do inverno. Bom, é importante a gente lembrar que o inverno nós devemos sempre fazer atividade. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de mais calorias durante o inverno para se manter aquecido. E com isso, nós podemos correr o risco de aumentar o peso. Para isso, uma boa alimentação, a atividade física, perfeito. Agora, para os hipertensos, a importância do exercício é um pouquinho maior. Vamos sentar, Fá? Vamos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a alimentação para quem é hipertenso. Sim. A alimentação do hipertenso, ela precisa ser assim, ter uma grande composição, ser rica em frutas, em legumes, em verduras. As carnes, nós precisamos dar preferências para carnes brancas, peixes e frango. A gente precisa introduzir os carboidratos que a gente já come no dia a dia, mas de uma forma mais integral, um arroz integral, um pão integral, os cereais, né, granola, aveia. E nós precisamos reduzir bastante a quantidade de teor de gordura, de uma certa forma em geral, por exemplo, nas margarinas, a própria óleos que nós colocamos para preparo das refeições, né? Como também a gente precisa diminuir a quantidade muito dos alimentos industrializados, porque os alimentos industrializados têm um grande teor de sódio. Então, no inverno a gente precisa ter esse cuidado maior, né, no controle do que nós estamos comendo, dos alimentos, para que o hipertenso ele tenha uma qualidade mantida durante o inverno, na verdade. É importante, então, nós tirarmos todas as dúvidas se você é ou se você não é uma pessoa hipertensa, principalmente conversando com o senhor cardiologista, o seu médico habitual. Isso é muito importante. A atividade física durante o inverno, também, como eu já havia dito, é muito importante. Desde que orientado com um bom profissional de educação física, que você já tenha hábito de fazer atividade física, o seu cardiologista esteja liberado e a atividade física junto com a alimentação. É importante algumas dicas que a Fabi vai dar agora e principalmente uma receita de um chá. Fá, fala para mim sobre o refrigerante. Sim. Então, os refrigerantes, todos eles de uma certa forma têm um teor de sódio, embora eles não são salgados, mas faz parte da sua composição por conta das substâncias químicas que fazem parte da sua formação do refrigerante. Mas, em especial, né, assim, alguns estudos têm nos mostrado, e realmente, se você for no mercado e verificar, né, no rótulo dos refrigerantes, os refrigerantes light, diet, zero, eles têm um teor maior de sódio, que como eles são retirados o açúcar na
natural e são acrescidos de adoçantes artificiais, e a maioria dos adoçantes artificiais tem o sódio, então faz com que aumente a quantidade de sódio. Então precisa os hipertensos realmente estarem assim, fazendo um mínimo de ingestão, esporadicamente, por gostar muito, mas não tendo a sua alimentação diária, assim, rotineira. Bom, a dica de hoje é um chá. E como você deve preparar esse chá? O hipertenso ele precisa realmente assim ter uma alimentação bastante diurética, né? Como você já ressaltou, da importância de fazer ingestão de água, principalmente assim associado à atividade física, precisamos ingerir uma quantidade maior, mas de uma certa forma a gente precisa eliminar essa água também de uma forma segura, né? E então a gente tem uma erva que é a erva cavalinha, que é um chá assim que é uma erva que tem a maior potência mesmo de diurético. Então a gente costuma, né, tá orientando, tá fazendo diariamente, 2 vezes por dia, pela parte da manhã e depois logo após o almoço, por volta de umas 2, 3 horas. E o chá de erva, nós não podemos assim ferver junto. Então você precisa, para cada uma xícara de chá, você vai ferver. Na hora que estiver em ebulição, você vai jogar um punhado mesmo dessa, pegar um punhado. Uma pinça, faz uma pinça com os dedos. Isso, tanto que a sua mão conseguir pegar, e aí você joga nessa ebullição, mexe, aí desliga, tampa e deixa então. Né? E depois, se quiser adoçar, pode dar um adoçante também, por hipertenso, que a gente indica os adoçantes naturais, como nós já demos dicas anteriores de adoçante. Né? Bom, então não perca então no próximo programa um pouquinho mais de dicas sobre nutrição. Eu sou a Adriana Ost, educadora física.